Do meu lado, a belíssima sindicalista, muito lutadora, nossa amiga, Thelma Cardia. Seja bem-vinda, Thelma. Boa noite, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui, né? A gente troca muitas ideias e eu aprendo muito. Cada dia que eu venho aqui eu aprendo um pouco, né? Eu que aprendo muito com você. Ela é sindicalista, pessoa fantástica, luta muito pela categoria. Ela tem uma preocupação, e eu nem tinha me tocado nisso, né? Tem muitos postos de gasolina que acabam forçando as funcionárias a usar umas calças bem coladas. E você sempre foi contra, né, Thelma? Sempre. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre essas trabalhadoras, eu queria mandar assim, um beijo grande para minha filhada, a Beatriz. Hoje ela está fazendo aniversário. Ah, tem foto dela? Não vamos mostrar. Só se a mãe dela mandar aí, né? Porque eu estou sem a foto dela aqui. Mas assim, eu quero parabenizar ela e dizer assim que Deus abençoe bastante a vida dela, né? Agora, referente à nossa luta, as mulheres, nós lutamos muito, né? Por tudo que a gente precisa, por melhores salários, melhores condições de trabalho, né? E as trabalhadoras frentistas não é diferente. Então, muitas trabalhadoras, elas têm que usar essas calças leg. Essas calças é altamente corrosivo, é altamente inflamável e a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Até porque elas correm o dia inteiro dentro de um posto de gasolina e aquilo ali ela esquenta demais e dá corrimento, dá vários problemas internos dessas trabalhadoras, né? Então a gente precisa estar bem atento, a gente precisa estar bem conversando com os proprietários de posto, fazendo com que eles entendam. Nós temos uma norma regulamentadora 20, essa norma, os trabalhadores, eles têm que fazer um curso, porque não basta você chegar, querer ser frente, você tem que fazer esse curso, a NR 20 e a NR 35, que é de altura. Então, nesses cursos, você aprende o que é altamente inflamável, você aprende que não se deve trabalhar de tênis, você aprende que não pode trabalhar de calça leg, entre outros, né? Porque nós mulheres, nós não podemos ser chamariz para os clientes, nós temos que ser profissional como o homem. Então, a nossa luta, ela é constante. Não é só na nossa cidade, em Guarulhos, nós representamos 23 cidades. Eu sou secretária da Mulher da Federação Nacional. Então, nós temos esse problema em todo o país. E a gente tem procurado em todos os estados, conversar com as diretoras para que a gente possa tomar atitudes que realmente não denigra mais a imagem das nossas trabalhadoras. Então, é um trabalho bem árduo, mas a gente tem conseguido bastante avanço. E é interessante, você acabou falando uma questão sobre a roupa ser bem inflamável. Hoje existe tecnologia de pano que retém muito o fogo, ele nem queima, né? Tem espuma que demora para queimar, ou dificilmente queima. Acredito que tecido deva ter tecidos mais modernos aí, que esses postos de gasolina deviam pensar nisso nos seus funcionários, não? Perfeito. A nossa luta é para que isso? Para que os trabalhadores realmente tenham os seus EPIs, porque os homens têm um tipo de uniforme, as mulheres têm um tipo de uniforme diferente. Sendo que nós somos iguais, fazemos o trabalho igual, né? Então nós temos que pensar exatamente nisso. Eu acho que está na hora dessa mudança, né? Mas a mudança está vindo gradativamente, não é de uma vez. Há muitos anos que eu luto, junto com todos os sindicatos, todos os estados, para que a gente realmente venha inibir esse tipo de agressão que a mulher sofre só por ela ser trabalhadora, mulher, em posto de gasolina, ter que expor o seu corpo. Isso tem que acabar, né? Nós somos profissionais, tem que acabar. Professor Tadeu Fernando Blanco está dando boa noite para nós e para os entrevistados. Hernandes Prata, nosso amigo Mãozinha do SAAI, está me dando boa noite para mim e para a Thelma. E também o Celso Pinheiro, lá da Rádio Pimentas, está mandando um abraço para nós, extremamente importante aí. Bom, vocês repararam aqui que nós somos muito democráticos, aqui temos muitos sindicalistas que apoiam esse programa, tem muito empresário também, graças a Deus, apoia, então nós abrimos espaço para todos.
e eu estava conversando com alguns sindicalistas a respeito das mudanças aí. E eu queria primeiro perguntar para a Thelma, e depois eu vou entrar no outro assunto contrário, sobre essa chegada do presidente Lula ao Planalto, do Alckmin como vice. Qual é a expectativa dela com relação a isso? A nossa expectativa, eu acho que de todo o povo brasileiro, é que nós tenhamos paz no nosso Brasil. Nós precisamos ter paz. O presidente, ele chegou, ele teve uma votação maciça, ele foi eleito pela vontade popular, então tem que deixar ele governar. E para deixar governar, a Bíblia fala, Samuel, que nós temos que orar pelos nossos governantes. Nós não podemos trazer mais ódio entre as pessoas referente aos nossos governantes que foram eleitos pela maioria da população. A população quis assim. A nossa expectativa é que ele faça um bom governo. Nossa expectativa agora nós temos lá muitos da direita, a nossa expectativa é que ele tenha um bom relacionamento com todos, para que a gente realmente possa ter um governo que nós merecemos, nós brasileiros merecemos. Nós temos uma expectativa de um Ministério do Trabalho que realmente venha a funcionar. Nós temos expectativa que realmente nós tenhamos mais auditores fiscais. Essa é a nossa expectativa, porque nesse longo tempo aí, primeiro terminou o Ministério do Trabalho, depois voltou o Ministério do Trabalho, mas voltou sem as prerrogativas que nós sindicalistas, nós trabalhadores precisamos. Nós precisamos de um amparo do Ministério do Trabalho, porque nós ficamos desamparados. Foi um período que nós ficamos órfãos, porque nós, sindicalistas, nós não tínhamos aonde recorrer, porque o Ministério do Trabalho ele praticamente acabou. E quando ele acabou também da prerrogativa das fiscalizações. Então, os maus empresários, que nós temos excelentes empresários, mas os maus empresários, eles se aproveitaram dessa situação. E eu tenho a expectativa e tenho a esperança que nós tenhamos, sim, o Ministério do Trabalho e tenhamos mais concursos para auditores fiscais, é o que nós estamos precisando, né? E também nós tenhamos mais emprego, mais geração de emprego, que nós tenhamos mais empresas contratando. Essa expectativa não é só minha, né? A expectativa do nosso país. Mas para tudo isso acontecer, a gente tem que ter a consciência de que o Lula foi eleito. E se ele foi eleito, nós vamos estar do lado dele, nós vamos orar para que tudo dê certo. Nós precisamos fazer isso. Chega de tanto ódio. Chega de ódio, o ódio não nos leva a nada, né? E eu tenho, assim, muita expectativa, sabe? Pelos senadores que foram eleitos, pelos deputados que foram eleitos. Tenho certeza que o Lula vai fazer um bom governo, porque ele é de amenizar, ele é de conversa, ele vai conversar com todos, porque ele tem que conversar com todos, não se governa sozinho. Então, essa é a nossa expectativa para o nosso presidente Lula, a partir do dia 1º de janeiro. Eu tenho fé em Deus que nosso Brasil ele vai andar sem ódio, porque nós precisamos tirar esse ódio, essa coisa que ficou, sabe? E nós precisamos ter consciência que se nós brasileiros continuarmos da forma que nós temos, odiando, brigando um com o outro nas redes sociais, falando mal do outro, não é isso que vai fazer com que o nosso país melhore. Nós podemos colaborar. E nessa colaboração que nós podemos dar para o nosso país é ter paz, parar com tanto ódio. Aliás, eu ia chegar nesse ponto aí, como é que você tem visto essas manifestações de pessoas pedindo a intervenção federal, pedindo a intervenção militar para o Brasil, inclusive fechando rodovias, indo para frente de quartéis, aqui na Força Aérea de Guarulhos, na base, tem um pessoal, inclusive agora tem um pessoal lá se manifestando, pedindo que as Forças Armadas deem um golpe de derrube o próximo presidente. Eu só pergunto por quê?
Eles não reconhecem o resultado das urnas. Mas é problema seu, é problema de vocês que não reconhecem. As urnas dizem que ele é o presidente, então ele é o presidente. Não vai adiantar querer um golpe militar, que não vai ter golpe militar. Não tem por que burlir a Constituição Federal, não tem como. Tem que parar com isso. E outra coisa, quando a gasolina, quando o diesel estava a R$8, por que não pararam as rodovias? Por que não fizeram manifestação? Por que está fazendo manifestação só agora? Porque ele foi eleito pelo voto popular. Tem que parar com isso, tem que parar de ficar com essa agressão um com os outros. Para com isso. Vamos deixar o país ser governado por aqueles que foram eleitos. Eu não fui eleita, eu tenho que aceitar que eu não fui eleita. O Bolsonaro, ele não foi eleito. Ele tem que aceitar e a população tem que aceitar. Eu queria saber quantos trabalhadores estão nessa manifestação. Sabe por quê? Porque se eles ficarem nessa manifestação, eles vão ser mandados embora. Então, vamos parar com isso, vamos deixar que o nosso país tome o rumo que as urnas disseram, né? Agora, intervenção, eu não entendo. Como que você vai intervir? Né? Falar que realmente houve fraude nas urnas. Poxa, se tivesse o Bolsonaro ganhado, será que ia ter fraude nas urnas? Né? Eu estou imaginando que nós estamos igualzinho o Trump. O Brasil está igual. Né? Deixa eu registrar aqui, Thelma. Professor Tadeu, parabéns, é isso, Thelma. É isso, Thelma Cardia. Ele tem que ser presidente do Brasil. Que mais aqui? O Raul Araruna está esperando o CAE. Ricardo Nascimento está dando parabéns pelo trabalho. Obrigado. Nós somos nota 1000. Manuel Fernandes Lopes, boa noite, Roberto, e a todos aqui do bairro dos Malvinas. Grazi Silva, a foto da Bia foi enviada. Foi enviada, acho que para a Thelma. Thelma, manda para mim aí. Manuel Fernando Lopes, Lula é o maior criminoso político da história do Brasil. Manuel Fernandes ainda fala, STF, são todos canalhas. Não considero esse bandido condenado em 3 instâncias como presidente. Aí o professor fala, exatamente, parabéns, Thelma Cardia. Se precisar criticar Lula e o PT, lá na frente iremos criticar. Mas antes tem que deixar o eleito governar. O Manuel ainda fala, fraude sim. Doutor Altamir Vaz, obrigado. Parabéns, Thelma. Tá dando parabéns só para Thelma. Para mim, o doutor Altamir não deu parabéns. Doutor Altamir é uma graça. Fábio Machado, boa noite, parabéns pelo programa. Thelma, trabalho com a Thalita. Fábio Machado. É o secretário? Deixa eu ver se é o secretário. Eu acho que é o secretário, Fábio. Ah, que Não. Aí eu estava confundindo com o Fábio Cavalcante. Perdão aí. É o Fábio de transporte, não é? Será? Eu penso que sim. Bom, estamos todos aqui com a Thelma e ela falou sobre as manifestações. Não, é outro Fábio aqui. Eu que estou confundindo aqui. Desculpa, Fábio, desculpa. Mas ele está mandando uns parabéns aqui para todos aqui. Obrigado a todos. Expectativa com relação à economia do Brasil. Aliás, o Bolsonaro falou que o Lula é um usurpador porque ele está indo para a Arábia, porque da coisa do clima, do tempo. O negócio está bastante estranho. Acha que essas movimentações podem atrapalhar muito o Brasil, inclusive impedir a posse do presidente Lula? Não acredito. Eu não acredito nisso não, porque foi a vontade popular, né? E se é a vontade popular, deixa ele tomar posse, não, ele vai tomar posse. Deixa ele governar. Se realmente ele não governar para todos, eu vou ser a primeira a criticar ele. Como criticaria se o Bolsonaro tivesse sido, como outros se tivesse também, Ciro Gomes, entre outros, tivesse sido eleito. Então, se ele foi eleito pela vontade popular, eu tenho maior expectativa que nós podemos ajudar. Podemos ajudar, já falei, orar pelos nossos governantes, deixar
de fazer essas picuinhas que estão sendo feitas. Vamos governar, vamos orar pelos nossos governantes, vamos ajudar os nossos governantes, vamos olhar para frente, porque o nosso país ele precisa de governantes e ele foi eleito, né? Não tem jeito. Dá uma olhada aqui. A produção, já passei uma foto aí de uma moça bonita. Prepara essa foto aí. Vamos lá. O Carla Cristina Cardia, boa noite a todos e a Thelma. Jairo Baggio, dando boa noite para nós. Mauro Camina, ele tá bravo, Mauro. Boa noite, Roberto e convidada. A volta do atraso ao poder desse ex-presida mostra o quanto a nossa população é ignorante politicamente. Ele ainda fala como é fácil as pessoas esquecerem o péssimo exemplo que foi o governo Lula. Ele continua, eu não consigo entender como um general que estudou e que sempre lutou pela segurança contra corruptos ter que bater continência a um ex-presidiário. Rosângela Zampieri também está dando boa noite para a Thelma. Eu também não consigo entender como alguns militares batem continência para pessoas que realmente não são civis. Eu não consigo entender isso também. Eu não consigo entender esse tipo de manifestação que os próprios policiais batem continência para o civil. Não consigo entender isso, né? E também não consigo entender a vontade popular foi essa, se é ignorante, se não é ignorante. Essa foi a vontade popular. Nós não podemos ofender os nordestinos, não podemos ofender as pessoas, chamá-las de ignorante. Eu não chamo ninguém de ignorante. Eu acho que cada um tem o seu discernimento e ele vai para onde ele acha que tem que ir. Nós temos o livre-arbítrio. Então, é muito ruim chamar as pessoas de ignorante. Eu não consigo usar esse palavreado. Também não consigo usar palavreado de esculhambar os nordestinos, de dizer nas redes sociais, não vai para o Nordeste, não gaste dinheiro no Nordeste. Gente, quem fez esse país aqui, a maioria é nordestino. Eu fiquei muito chateada mesmo quando eu vi isso nas redes sociais, até porque eu tenho um filho, meu filho é filho de um nordestino, e o Nordeste é um lugar maravilhoso, pessoas que eu amo de paixão, pessoas que realmente só tem pessoas. Não adianta falar que só tem pessoas ignorantes lá, desculpa, que lá não tem pessoas ignorantes. Tem cabeças pensantes. Por exemplo, o Aurélio é da onde? Da onde que é o Aurélio? Gente, todo mundo passou por todo mundo. Será que todo mundo é ignorante? Todo mundo estudou pelo Aurélio. Até hoje nós estudamos. Então, assim, desculpa, meu amigo, mas assim, eu não posso concordar com você e chamar as pessoas de ignorante. Eu não posso concordar com você, né? Mas eu acho que você tem as suas prerrogativas, você tem o seu discernimento, mas eu não posso concordar. Se eu concordasse com você, eu ia dizer para você que eu sou ignorante, porque eu votei no Lula. Olha, gente, tem muita gente que Castro Alves era de lá. Então... A Dandara, uma grande negra. Lampião. Patativa do Assaré. Pronto. Essa Patativa era demais, entendeu? Raquel de Queiroz era de lá. Então. Rui Barbosa era de lá. Maria Quitéria. Por favor, pesquise quem é Maria Quitéria. Antônio Conselheiro. Caetano Veloso. Como é que nós podemos falar que essas pessoas são ignorantes, que não é para visitar o Nordeste? Não faça isso não, gente. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso não, né? Não vamos criar guerra. Pelo amor de Deus, hein? Muito bem, aqui. Cadê a foto? Lá. Mostra aí essa foto aí. Isso, quem é a Beatriz? Beatriz, a minha afilhada. Fazendo aniversário hoje. Está fazendo aniversário hoje, 25 anos. Olha que linda! Parabéns, Beatriz, com muitos anos de vida, que a gente tenha, que você viva, cresça e envelheça num país de muita paz, muita sabedoria, um país cada vez melhor. Luz. Muita luz. Acabou o nosso tempo. Acabou. Olha, quem quiser falar com a Thelma, como é que faz? Olha, vocês podem me procurar nas redes sociais, né? E assim, eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa da paz. Eu aceito a derrota. Eu aceito a derrota. Sabe por quê? Às vezes, na derrota, a gente cresce, a gente aprende,
A gente precisa ter essa humildade de saber que na derrota também a gente aprende. A gente aprende a ser mais humilde, a gente aprende com os nossos erros, né? Então, pessoal, vamos ter mais leveza, né? A vida, ela passa tão rápido, tão rápido. Não adianta ficar brigando um com os outros, Não. sabe? Não adianta. A nossa vida é tão passageira, é tão bom a gente viver bem com as pessoas. Eu falo que eu estou no momento melhor da minha vida. Melhor da minha vida, porque eu estou em paz comigo. E eu quero estar em paz com todos vocês. Sabe, todos vocês, guerra não traz nada a ninguém. Ficar gritando, xingando, esculhambando, chamando as pessoas de bandido, ladrão, sabe, bolsominion. Gente, vamos respeitar, vamos respeitar. Ele foi nosso presidente, ainda é nosso presidente, tem que respeitar. E o que vai entrar, temos que respeitar também. Até porque, eu vou dizer novamente, não adianta querer golpe militar, foi a vontade popular. E o que permanece é a vontade popular. Então, gente, um abraço para vocês. Que Deus abençoe o nosso país. Que nós possamos realmente ser grandes, mais grandes em oração e torcer para que tudo dê certo. É isso que eu penso e é dessa forma que essa mulher é. Tá? Muito Parabéns. obrigada e boa noite. Beijo para vocês.